Olá, boa noite, como diria a outra. O negócio é o seguinte, eu nesses últimos tempos, eu tenho me voltado para acompanhar o âmbito político brasileiro. E eu já fui bastante enfronhado nisso, do tempo que eu era um militante petista, que isso para mim é um cancro que eu carrego que, sinceramente, mas isso durou até 2005, né? O 4 de 2005, quando começaram a aparecer as mazelas, as cagadas e tudo mais, que aquela corja maldita, chefiada pelo Lula e seus comparsas, geraram o caos no país, arrombaram com o país, né? Isso aí, os resultados estamos aí vendo até agora e pagando, né? O que é o pior de tudo. Eu não votei no senhor Bolsonaro. E quando falo no presidente da República, eu uso o termo senhor sim, porque tem muita gente que fala pelo nome como se ele fosse o coleguinha da turma lá da esquina, né, da beira do balcão. E esse país está muito mal em questão de educação, né? Isso aí tem no mínimo uns 40 anos. Porque no meu tempo que eu era aluno lá, principalmente de primário e ginásio, a coisa era totalmente diferente. Eu até fiz duas gravações nas quais eu falo horrores disso, mas não quis nem publicar, nem postar no meu canal contando as minhas e outras histórias. Eu tenho andado até meio confuso com relação a isso. Mas de ontem para hoje, por exemplo, a política sofreu um sacode legal aí, bastante bacana, porque tanta gente falando mal desse presidente, né? E esqueceram que tem a rabiola comprida e chechelenta ao extremo, que não tem moral para falar de ninguém, né? De ninguém. Se pegam e apegam em cada coisa, são só boatos, né? Não são fatos. São narrativas, né? Apenas narrativas. Fatos mesmo não existem. Então, o que acontece? Só aquela história do Cajuru já criou um banzé aí terrível. O Cajuru, a meu juízo, nunca foi uma pessoa confiável. E ele tem encrenca com todo mundo, com Milton Neves, com Kifuri, com um montão deles aí, né? Então dá para ver que ele não é um cara que tenha bom respaldo. Eu, pelo menos, não tenho confiança nele, nunca tive. Sempre tive uma ressalva contra ele. E ele armou essa história aí agora da conversa com o presidente. E outra coisa que tem que se frisar, que ele é um senador do partido Cidadania, que era o antigo PSB, é um partido de esquerda. E ele nunca foi de esquerda. Aliás, ele não é de coisa nenhuma. Ele é um largado. Né? Mas, de qualquer forma, ele causou um banzé que resultou com a situação favorável ao presidente Bolsonaro. Né? Porque agora, com a instalação da CPI no Senado, que definiu-se hoje, chegou-se à conclusão que ela tem que ser plena e absoluta. Vai tratar de fiscalizar o governo federal, os governos estaduais e os municipais. E agora que a cobra vai fumar. O pessoal da esquerda, por exemplo, aliás, esses governadores, esses prefeitos que estão com o rabo preso aí de tanto roubo e tanto desvio de verba que era destinada à pandemia e à doença, à saúde em geral, e eles usaram grande parte das verbas para outros propósitos, sem contar o desvio para alguns lugares aí misteriosos. Agora eles vão ter que ajustar as contas direitinho. E eu
confesso que vibrei com isso, sabe? E eu tenho acompanhado bastante, não a mídia tradicional, esses jornais e TVs costumeiros aí. Eu agora tô na internet e estou acompanhando uma série de pessoas novas, surpreendentemente lúcidas, né? E eu me lembro, sem me autoelogiar, claro, mas eu sempre fui uma pessoa politizada, só que eu enveredei por um caminho invertido. Aí tem um fator que nós poderíamos atribuir ao espiritual, que hoje eu não acredito mais nessas coisas. O espiritual eu até acredito, mas não com essa conotação religiosa, tá? De jeito nenhum. Santo, milagre, perdão, sei lá o que, não. Mas existem fatores que, e aí no caso é até científico, que é voltado para as problemáticas do subconsciente humano. E tem um detalhe que eu já até fiz análise sobre isso num artigo que eu desenvolvi no meu blog lá. Meu blog se chama Cotidiano em Reflexões. É a questão do motivo oculto. Qualquer um de nós tem motivo oculto, ou motivos ocultos no plural, porque são fatos que aconteceram em determinada época de nossas vidas, quase sempre na infância ou na meninice e tal, até mesmo na juventude, e que nos marca no caso, e atrapalha a nossa vida, né? Então, é o que se vê aí através o caso do mais recente que a gente pode atribuir na política, o caso do Roberto Jefferson, né? Ele se deixou levar pelo motivo oculto dele e denunciou todo mundo. Apesar que ali tinha coisas às claras, meio no submundo, mas estava às claras, as safadezas, as trambicadas do Lula e companhia limitada. E assim, nós estamos vendo ainda muita gente aí. O Dória, por exemplo, ele vai ter um final terrível. Eu não estou desejando mal para ele, negativo. Também não pretendo fazer coisa alguma contra ele, até porque na idade que eu estou já não tenho mais oportunidade para isso, digamos assim. Mas ele vai ter um final, principalmente um final político, desprezível, porque ele é uma pessoa desprezível, né? Agora, aquele detalhe, eu já escrevi várias e várias vezes nos artigos do meu blog, a culpabilidade desses processos terríveis que existem aí no nosso cotidiano só se atribui ao povão, porque o povão ainda não sabe votar, né? Então, quer dizer, a coisa fica terrível. Quando da eleição do senhor Bolsonaro, ele conseguiu puxar, digamos assim, um monte de gente junto com ele. Mas a grande parte, digamos que um 80%, se arriscar chega a 90%, eram todos de oportunistas, e gente da pior espécie, que logo a seguir se debandaram da roda deles, né? E ainda se colocaram à esquerda. O caso mais grave foi o do ex-ministro Moro, né? E teve um outro ministro aí também da saúde, eu acho que foi o Mandetta, salvo erro, que também bandeou-se para a esquerda. E o problema aí está nisso, a divisão do país em duas bandas. E agora por exemplo, a minha opinião particular é que existem duas bandas no país, uma banda sã e uma banda podre. Eu, por exemplo, afirmo categoricamente que faço parte da primeira. Eu sou da banda sã porque tenho caráter, tenho probidade, tenho lisura,
Nunca me envolvi com nada nem ninguém, nunca participei de nada de que desabonador. Então, o que acontece? Mas a coisa está aí, nesse ponto. Uma turma puxa para um lado, uma turma puxa para o outro. Mesmo nessas consequências terríveis aí da pandemia, que tornou-se um pandemônio, o que acontece? Não se resolve coisa nenhuma, até muito pelo contrário, se agrava tudo, né? Mas agora nós vamos ter que aguardar o início e principalmente o desfecho dessa CPI, que é geral, para ver o que vai ser apurado. Sim, vai se requerer que quem faça as análises, quem fiscaliza aquilo ali, seja dentro de um padrão de decência. Porque se for gente da banda podre, vai continuar puxando para o lado errado, isso aí não resta dúvida. E eu fiquei satisfeito que o presidente fez questão e pressionou o trairão chamado Cajuru para que ele abrangesse a todo mundo, sem exceção. E felizmente lá o presidente do Senado, junto com outro senador que me foge o nome agora, que fez uma outra CPI paralela e deu a possibilidade do senador Pacheco uni-las e defini-las como única. E aí a coisa tornou-se abrangente, então nós vamos ter tudo nos seus mínimos detalhes, sim. E tomara que seja feito rápido e a apuração também se dê rápida e fiquemos sabendo de tudo, tintim por tintim, né? Quem foi quem nessa coisa aí. E olha, o problema todo é porque a grande parte da imprensa que está aí, ela também é comprometida com a imundície. Não resta dúvida. Eu não vou citar nomes aqui, apesar que todo mundo fala, né? Não preciso nem citar. Eu, por exemplo, já quase não vejo jornal, não leio, não vejo jornal de TV. Às vezes dou uma olhadinha rápida na internet mesmo, mas não me aprofundo, não quero nem ouvir falar em imprensa. Tomei um verdadeiro horror. Mas eu faço parte da imprensa porque eu tenho blog, tenho canal e eu coloco lá meus pontos de vista, meus entendimentos, minhas teses, minhas teorias, né, minhas vontades, e vou continuar fazendo, ainda mais a partir de agora. Eu agora estou descobrindo pessoas novas que estão me estimulando a me envolver de novo em política, mas não vou tomar partido. A minha política é genérica. Eu até citei, escrevi isso em algum lugar, eu sou de 360 graus. Eu não estou nem do lado de cá, nem do lado de lá, nem do lado da frente, nem do lado de trás. Estou nos 360 graus da esfera. Mas é isso aí, o tempo aqui já está chegando perto. E eu me senti tentado a me manifestar agora, exatamente por isso, porque fiquei tão animado, né? E ouvi tantas pessoas boas, principalmente na internet, através do YouTube, e eu confesso que eu estou inebriado, certo? E torcendo para que as coisas se ajustem devidamente como devem ser, que a justiça se faça nítida, clara, inteira, completa e perfeita no Brasil, porque nós precisamos exatamente disso. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Até a próxima.